próprias torres, né? Aquele outro desenho, Johnny Bravo. Em certo momento, tem ele com um quadro atrás dele, escrito Coming Soon, que é tipo em breve, né? E duas torres pegando fogo, assim. A gente tem filmes como Exterminador do Futuro. Não tem exatamente uma data, início? Cada vez a gente surpreende mais com a data. Pra você ter noção, nessa última liberação que eles fizeram com 3 milhões de arquivos, tem um e-mail do dia 8 de setembro de 2001. Desculpa, no dia 8 não. No dia 18 de setembro de 2001. Por quê? No dia 11 de setembro, a gente teve o ataque às Torres Gêmeas. Uma semana depois, no dia 18, tem um e-mail lá de 2001 que fala assim: onde está o verdadeiro piloto? E fica por isso mesmo, porque a gente precisa da continuação dessa história, a gente precisa das respostas desses e-mails. A questão é, vão liberar ainda mais pra frente ou não vão? Então, você tem e-mails de décadas que estão sendo revelados lá e com informações que mudam todo o rumo da história. Porque se os caras estavam falando a respeito de um verdadeiro piloto lá em 2001, então a história que foi contada pra gente diante da mídia talvez não seja a história verdadeira. Qual que é a... Vamos lá, qual que é a história verdadeira? A história verdadeira é de que o avião foi sequestrado. Sequestro durante o trajeto que foi feito por pessoas ligadas à Al-Qaeda. Isso. Correto? A gente teve como cabeça lá Osama Bin Laden. Isso, exatamente. Essas pessoas, elas, na verdade, elas já eram infiltrados dentro dos Estados Unidos, já estavam lá, vivendo, atuando ali. Inclusive, tem uma informação de que o serviço de inteligência americano tinha a noção de que tinha alguma célula terrorista atuando em solo americano. Então, eles estavam perto de chegar nos terroristas. Só que aí eles conseguiram, de alguma forma, antecipar, fizeram até mesmo treinamento. Esse treinamento fez com que o avião sequestrado, inclusive, batesse nas Torres Gêmeas e tudo mais. Pelo que eu sei, eu já vi de outras pessoas falarem, que essa versão oficial não se sustenta por alguns motivos. Porque, primeiro, que é impossível você fazer poucas aulas de simulador, né, como piloto, e conseguir pegar um avião em movimento e conseguir tacar ele numa torre. Principalmente o do Pentágono, que é o mais absurdo, né? Que aí você tem uma distância muito baixa, não tem como o avião voar numa velocidade e cair, atingir um alvo ali, porque você não tem... O piloto não tem controle nenhum. E também falaram que, acima de tudo, tem outras inconsistências. Você tem um cara que ia sempre lá no outro dia, que é o dia do atentado do 11 de setembro, é o único dia que o cara faltou, né? E não foi ao prédio. E no caso seria o próprio dono das Torres Gêmeas. Ele dono? nunca chegou atrasado durante anos trabalhando. Exatamente naquele dia ele se atrasou e se salvou. Entendeu? Então, assim, ele aparentemente ele teve alguma informação privilegiada, né? Mas essa é a história verdadeira. Essa é a história que a mídia passa pra gente. Tá, e... Agora, diante da liberação dos arquivos Epstein, a gente tem um e-mail que eles estão falando a respeito do assunto uma semana depois e perguntando onde é que tá o verdadeiro piloto. Entendeu? O que pode mudar todo o rumo da história. Quando a gente olha para outras pessoas que têm envolvimento com o caso Epstein, George W. Bush, por exemplo, presidente dos Estados Unidos naquela época, ele tem uma ligação gigantesca nos arquivos Epstein. E ele, no momento, estava dentro de uma escola infantil, lendo um livro que se chamava O Meu Bode de Estimação, que aí quando você entra no que a galera chama de teoria da conspiração, já começa a fazer sentido, um outro sentido na história, né? E as crianças estavam repetindo palavras como aço, avião, e tem esses vídeos aí na internet. Então quando você começa a ligar uma informação na outra, com essa do dono lá do prédio, com o que George W. Bush estava fazendo na época, com toda a numerologia, com filmes, com desenhos animados, inclusive, que traziam a numerologia 911, que fazia referência ao 11 de setembro, você começa a achar algo estranho. Essa numerologia apareceu nesses desenhos, como você falou assim? A gente tem nos Simpsons, por exemplo. O 11 de setembro do Simpsons? O cara que faz a criação do desenho dos Simpsons, que é um desenho voltado para o público adulto, ele
mostra em um dos episódios o Bart Simpsons com uma revista, onde tem o 9, que seria tipo o valor, né, da revista, $9, e do lado 2 torres, assim, que faz referência ao 9 e 1 e até as próprias torres, né? Aquele outro desenho, Johnny Bravo. Em certo momento, tem ele com um quadro atrás dele, escrito Coming Soon, que é tipo em breve, né? E 2 torres pegando fogo, assim. A gente tem filmes como Exterminador do Futuro, em um momento que ele tá com a moto passando embaixo de um viaduto, e tem escrito no viaduto, perigo, né? Ou atenção, alguma coisa assim, em inglês, e tem lá 9 e 1, de volta para o futuro. Eles colocam lá num reloginho a data da criação daquele grupo que a gente fala que são os Illuminati, né? 1776, que esse ano está completando 250 anos. E quando o carro vai pro futuro ou pro passado, fica uma marca de fogo e do lado uma espécie de número 9, assim, trazendo também referência ao 9 e 1. Tem diversos. Existe um jogo que se chama Illuminati Nova Ordem Mundial, um jogo de cartas. Ele foi criado em 1992 por Steve Jackson e foi lançado em 1995. Ou seja, 6 anos antes de tudo isso acontecer. Tem 2 cartas lá. Uma que faz referência a um ataque terrorista. São 2 torres pegando fogo. E outra que faz referência ao Pentágono também. Então, a gente fica a se questionar, né? Como é que a gente pode estar falando de algo que ocorreu anos antes, que as pessoas estavam trazendo tais mensagens subliminares antes e de repente acontece em 2001? E é tudo muito. Os fatos são muito fortes pra você acreditar em coincidência, porque são muitos. Ó, na minha opinião, não existe coincidência. São fatos realmente muito fortes. Seria muita loucura falar que tudo isso é coincidência. Uhum. Tá, mas sobre os pilotos, qual que é a ideia dos pilotos? Os verdadeiros pilotos não morreram, então? Olha, isso que o e-mail supõe? O e-mail supõe que eles estão falando sobre a localização do verdadeiro piloto. Provavelmente, alguém que está envolvido com esse e-mail está querendo saber o que foi feito. Se eles estão preocupados com isso, a ideia seria que eles fizeram essa movimentação aí de pilotos para que aquilo acontecesse. Jogar a culpa lá no Osama Bin Laden foi só uma cortina de fumaça para algo que eles estavam querendo fazer ali, que seria algo maior. E que, acredito eu, talvez seja até pesado demais pra gente trazer esse assunto aqui à tona, entendeu? Não, pode falar. Porque assim, realmente, o Osama Bin Laden, né, ele não tem ligação nenhuma com o Iraque. Ele era do Afeganistão. Sim. Né, e pouco tempo depois do 11 de setembro, os Estados Unidos decidem invadir o Iraque. E o Afeganistão ficou em segundo plano, né? Sim. Aconteceu realmente a caçada, o Osama Bin Laden. Sim. A caçada demorou, mas aconteceu. E depois de um tempo, inclusive, os Estados Unidos ocupando o Afeganistão. Mas, a princípio, começou pelo Iraque. Sim. Ó,